galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao Biodúvidas MG. Na aula de hoje nós iremos falar sobre mais 5 questões da prova do Enem de Biologia, finalizando posteriormente no sábado que vem com mais 2 ou 3 questões, tudo bem? Aqui na descrição, como na aula anterior, nós iremos ver o link para a plataforma do Aprendi Enem, mais uma vez falando aqui, que é uma excelente plataforma para estudos direcionados ao Enem, principalmente em épocas tão difíceis por conta desse isolamento social provocado por essa pandemia que nós estamos passando. Então, galera, quem se interessar, estará o link na descrição. E agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo após a vinheta. Galera, a questão 115 é mais relacionada à química, mas nós iremos falar um pouco sobre ela porque tem a ver com impactos ambientais. O concreto utilizado na construção civil é um material formado por cimento misturado a areia, brita e água, tudo bem? Esses são os materiais utilizados para a construção do concreto. A areia é normalmente extraída de leitos de rios e a brita oriunda da fragmentação de rochas. Essa fragmentação de rochas nada mais é do que a quebra para a transformação em brita dessas grandes rochas. Impactos ambientais gerados no uso do concreto estão associados à extração de recursos minerais, entre nós podemos falar a fragmentação das rochas, e ao descarte indiscriminado desse material. Galera, muitas vezes, inclusive, esses materiais, depois de serem utilizados em uma construção civil, eles são descartados inadequadamente ou, às vezes, não são reutilizados. Na tentativa de reverter esse quadro, foi proposta a utilização de concreto reciclado moído. Olha que interessante. Em substituição ao particulado rochoso graúdo na fabricação de novo concreto, obtendo material com as mesmas propriedades que o anterior, ou pelo menos bem próximo das propriedades. O benefício ambiental gerado nessa proposta é a redução do. A partir do momento que você usa esse concreto reciclado, você não vai precisar fazer novamente essa fragmentação das rochas, tudo bem? Esse concreto acaba conseguindo fazer a substituição dessa fragmentação de rochas, que é um grande impacto ambiental. Então, se nós diminuirmos a extração a extração da brita, consequentemente, o impacto ambiental vai ser muito menor, porque nós iremos reutilizar esse concreto que já estava sendo usado e agora está sendo reciclado. Então, a extração da brita, se você reduz a extração da brita, também reduz o impacto ambiental. Então, essa é a nossa alternativa certa. B, extração de areia, não. Você continua extraindo areia normalmente. Água, também você continua consumindo água normalmente. Consumo de concreto, no caso, galera, não altera o número de consumo de concreto, porque o mesmo que for feito vai ser reutilizado, então não altera. E fabricação de cimento também não alterou a fabricação de cimento. O cimento continuou sendo fabricado normalmente. Galera, a questão 116 vai falar sobre a fluidez da membrana, uma matéria dentro de citologia, que diz o seguinte: a fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura, principalmente proteínas e fosfolipídios, tudo bem? Que apresentam movimentos, mesmo que às vezes regulados livremente pela membrana. Os seres vivos mantêm esta propriedade de duas formas, controlando a temperatura e alterando a composição lipídica da membrana. Nesse último aspecto, o tamanho e o grau de insaturação das... interessante isso daqui, o tamanho e o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme representados na figura, influenciam significativamente a fluidez. Isso porque quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, ou seja, quanto mais os fosfolipídios forem se encostando, menor vai ser a fluidez da membrana. Como nós podemos observar aqui na estrutura de um fosfolipídio, apresenta duas regiões, tudo bem? Uma região chamada apolar ou hidrofóbica, que no caso nós estamos representando aqui pela cauda hidrocarbônica, e no caso uma cabeça polar, que no caso é a região polar, que tem afinidade com a água, beleza? E galera, o que vai dar essa fluidez ou não? Vai ser essa cauda hidrocarbônica, tudo bem? Se essa cauda for longa, vai haver um maior contato entre os fosfolipídios dessa membrana, consequentemente, elas não vão poder se movimentar muito, então elas não vão ser muito fluidas. Já no caso, quanto menor, aí o contato já é muito menor. E quanto à questão da insaturação, a insaturação, galera, é essa dobrinha, vocês estão vendo nessa figura aqui, essa dobrinha que acontece nessa cauda.
E essa dobrinha faz com que diminua também o contato entre um fosfolipídio e outro. Então, consequentemente, quanto maior o número de insaturações de uma cadeia de fosfolipídios que você tiver, maior vai ser a fluidez. Vamos observar o restante da questão. Assim, existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios, como mostrada de 1 a 5. Vamos olhar especificamente uma a outra. A 1, galera, como vocês podem perceber, além de ser, parece ser curtas, isso, realmente. São curtas, no caso, as caudas, mas o que acontece? Todas são saturadas, não apresentam insaturações, então o contato vai ser muito mais frequente entre fosfolipídios e, consequentemente, a fluidez não vai ser tão alta. A 2, galera, como podemos observar, é a mais fluida entre elas, porque além de ser curtas as cadeias de caudas, também nós vamos encontrar em todas as insaturações. Então a fluidez nesse tipo de membrana vai ser muito maior. A 3, nós encontramos um misto de saturações e insaturações. Nós sabemos que com certeza 2 é mais fluido do que 3, porque ainda encontramos em 3 saturações, apesar de terem tamanhos muito menores. Já a 4, galera, é a mais influível, no caso, vamos falar outra palavra, que não tem nenhuma fluidez, tudo bem? Porque nós percebemos aqui que além de ser longas, nós encontramos também saturações, não encontramos insaturações. E a 5, além de ser longa, nós encontramos algumas insaturações, é um pouco mais fluida do que a 4, porém ainda não é muito fluida por conta das saturações e o grande tamanho dos fosfolipídios. Então, galera, qual das bicamadas lipídicas apresentadas possui maior fluidez? Galera, a 1 nós sabemos que não é, tudo bem? Porque todas são saturadas. A 2, nós sabemos que é a 2, tudo bem? Porque nós encontramos, além de uma cauda curta, nós encontramos também uma fluidez constante na 2, por apresentar várias insaturações. A 3 não poderia ser, porque nós encontramos ainda saturações, apesar de serem pequenas essas cadeias fosfolipídicas. Já na 4 é a que tem menor fluência entre todas. E no caso a 5 seria uma fluência maior ainda do que 4, mas ainda seria ruim por conta de ainda ter saturações e a cadeia ser muito maior de caudas. Então a resposta certa seria a letra B, 2. Galera, 123 diz o seguinte: a poluição radioativa compreende mais de 200 nuclídeos, sendo que do ponto de vista de impacto ambiental destacam-se o césio-137 e o estrôncio-90. A maior contribuição de radionuclídeos antropogênicos no meio marinho ocorreu durante as décadas de 1950 e 1960, como resultado dos testes nucleares realizados na atmosfera. O estrôncio 90 pode se acumular nos organismos vivos, ou seja, é bioacumulativo, e em cadeias alimentares, e em razão de sua semelhança química, pode participar no equilíbrio com o carbonato e substituir o cálcio em diversos processos biológicos. Galera, o cálcio é extremamente importante, principalmente na resistência e força dos ossos, tudo bem? Eles compõem a matriz óssea. Então, consequentemente, a partir do momento em que esse estrôncio consegue entrar nos ossos, ao contrário do cálcio, o que acontece? Vai haver problemas ósseos, consequentemente osteoporose, osteopenia, que são problemas relacionados a essa ausência ou defasagem de cálcio, beleza? Ao entrar numa cadeia alimentar da qual o homem faz parte, em qual tecido do organismo humano o estrôncio será acumulado predominantemente? Como ele substitui o cálcio, nós sabemos que o maior onde ele vai estar, por mais que nós encontramos algumas vezes em células neuromusculares, a maior parte vai ser no tecido ósseo, tudo bem? Que é onde o cálcio tem maior participação. Então A não seria, B também não, sanguíneo não seria, muscular e nervoso, como eu disse para vocês, nós podemos encontrar em células neuromusculares, mas não, que a maior predominância mesmo vai ser nos ossos, ou seja, no tecido ósseo, letra E. Galera, questão 125 diz o seguinte: durante sua evolução, as plantas apresentaram grande diversidade das características, as quais permitiram sua sobrevivência em diferentes ambientes. Na imagem, 5 das características estão indicadas por números. Galera, cada um desses números aí é uma característica evolutiva nova que surgiu nesses indivíduos, tudo bem? E vamos falar que isso aqui é uma filogenia, tudo bem? A filogenia, nós observamos a relação de ancestralidade e as ramificações dos indivíduos de acordo com o tempo da evolução.
O ancestral comum de todos os indivíduos aqui são as algas verdes ancestrais, tudo bem? Que aqui, em um grupo de algas verdes ancestral, surgiu uma característica, que no caso são os embriões protegidos pelo gametófito, que todos os outros grupos apresentavam, tudo bem? Posteriormente. Um grupo, galera, que eu gostaria de citar aqui para vocês, muito interessante, é as briófitas, tudo bem? As briófitas são plantas bem ancestrais que apresentavam como principal característica a necessidade extrema da água. Tudo bem? Elas não conseguem viver em ambientes com pouca água. Elas precisam viver em ambientes bem úmidos para poderem sobreviver e principalmente para a reprodução. Tudo bem? Elas têm tamanho menor e, consequentemente, têm uma fase gametofítica maior do que a esporofítica. E galera, a segunda característica que nós podemos observar já apareceu para as helicófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, que são os tecidos condutores de seiva, ou tecidos vasculares, floema e xilema, naturalmente, como nós chamamos. E esses permitiam, galera, com que as plantas alcançassem maiores tamanhos, porque nas briófitas, essa passagem de substâncias era feita por difusão, célula. Já no caso, os tecidos condutores de seiva conseguem levar essa seiva mais facilmente, não precisando de fazer essa difusão célula a célula, beleza? Então, todas essas daí já é uma grande capacidade evolutiva. Mas, galera, a formação do tubo polínico, no caso em 3, que nós podemos encontrar tanto em gimnospermas e angiospermas, é a característica que permitiu a individualização da água, tudo bem? Eles não precisavam mais da água para a reprodução, como é o caso das pteridófitas, ainda precisam da água para a reprodução. Já no caso de gimnospermas e angiospermas, não, que a formação do tubo polínico facilitou o encontro entre o pólen e, no caso, o óvulo no arquegônio, beleza? Em gimnospermas e angiospermas temos essa característica. Em 4 surgiu a polinização pelo vento, que é uma característica muito interessante das gimnospermas. Em 5 a produção de frutos, e no caso também podemos encontrar flores também nas angiospermas. Agora vamos ver aqui. A aquisição evolutiva que permitiu a conquista definitiva do ambiente terrestre pelas plantas está indicada pelo número. As pteridófitas, galera, já apresentavam uma independência da água, mas ainda precisavam do quê? Da água para a reprodução. Então, não poderia ser ainda essa característica. Então, a partir de 3, que no caso é a formação do tubo polínico, permitiu, então, uma independência do ambiente aquático. Tudo bem? Eles puderam viver mais no ambiente terrestre. Então, letra C. Não poderia ser 1, 2, 4 ou 5. Seria a letra C, 3. Agora, galera, indo para a nossa última questão, que fala sobre a cadeia respiratória de elétrons. Não entrarei dentro de glicólise e de ciclo de Krebs, porque demanda um pouco mais de tempo, né? E a aula ficaria muito grande para eu resumir em poucos minutos. Então, falarei sobre a cadeia respiratória de elétrons, que é o que a questão realmente está nos pedindo, beleza? Podemos observar aqui na figura é uma estrutura chamada NADH. Essa estrutura chamada NADH que nós podemos observar aqui, nada mais é do que uma molécula transportadora ou carreadora de elétrons, tudo bem? Na forma de NADH, ela está numa forma reduzida, ou seja, ainda carregando os elétrons. Mas quando ela descarregar os elétrons no complexo 1, ela vai se transformar em NAD+, que é a sua forma oxidada. Quando esses elétrons chegarem ao complexo 1, vão excitar os prótons que estavam na matriz mitocondrial a irem para a parte entre a membrana interna e a membrana externa, tudo bem, da mitocôndria, para a parte de fora. Vamos chamar aqui de lúmen, no caso. Então, esses hidrogênios, esses prótons, vão ser protonados através da força desse elétron para a parte de fora, ou parte do lúmen. E galera, esse elétron aí vai continuar pela cadeia em meio à membrana mitocondrial, tudo bem? Passando através de moléculas carreadoras, tudo bem? Que nós podemos observar aqui primeiro a ubiquinona. A ubiquinona ela vai ter uma função muito especial, porque ela vai transportar esses elétrons até o complexo 3, tudo bem? E esse complexo 3, novamente vai haver uma nova protonação quando o elétron chegar lá, que nós podemos observar que os hidrogênios que estavam lá fora, no caso dentro da matriz mitocondrial, na verdade, eles vão para a parte de fora, ou parte do lúmen, beleza? Havendo uma nova protonação. E os elétrons ainda vão continuar na membrana. Nós podemos observar que a citocromo C, ela carrega um por um elétron, tudo bem? Um por um, e vai chegar ao complexo 4, que é onde vai haver um dos principais fatores, que é a formação da água, tudo bem? Esse elétron veio atraído pelo oxigênio, e com isso o elétron, o oxigênio e o hidrogênio vão formar moléculas de água,
tudo bem? Através da força dos elétrons. Moléculas de água vão sair para a matriz mitocondrial e novos prótons vão ser protonados para o lúmen ou a parte externa que nós estamos falando. E galera, logo depois desse processo, os elétrons não têm mais função nenhuma, beleza? O que acontece? Aí vocês perguntam para mim, o que esses hidrogênios estão fazendo? Por que houve essa protonação? Por que houve essa protonação? Houve porque, através de um gradiente químico agora, esses hidrogênios vão voltar para a matriz mitocondrial e essa força gerada por essa volta vai fazer com que o ADP se ligue ao fosfato inorgânico formando um ATP, que no caso o ADP é 2 moléculas de fosfato, no caso o ATP é 3. Então, quando há essa protonação, há uma força que faz com que haja essa união entre o ADP e o fósforo inorgânico formando ATP no final da molécula, como podemos observar. É um processo que pode ter sido um pouco mais confuso, mas qualquer dúvida vocês podem me mandar aqui nos comentários que eu respondo a vocês. Vamos agora observar a questão em si, que fala que o 2,4-dinitrofenol, DNP, é conhecido como desacoplador da cadeia de elétrons na mitocôndria e apresenta um efeito emagrecedor. Contudo, por ser perigoso e pela ocorrência de casos letais, seu uso como medicamento é proibido em diversos países, inclusive no Brasil. Na mitocôndria, essa substância captura no espaço intermembranas prótons provenientes da atividade das proteínas da cadeia respiratória. Esse espaço intermembrana que eu disse para vocês é aquele espaço de lúmen, que é a região externa, retornando à matriz mitocondrial. Assim, esses prótons não passam pelo transporte enzimático na membrana interna. O efeito emagrecedor desse composto está relacionado à obstrução da cadeia respiratória. Galera, uma questão que vocês têm que entender, que se houver essa obstrução, é incompatível com a vida, tudo bem? Então, não poderia ser no caso, porque não há essa interrupção na cadeia respiratória. Alguns hidrogênios ainda estão sendo protonados e vão passar ainda pela TP sintase, beleza? E já no caso, nós podemos ver que não vai haver uma obstrução total da cadeia respiratória. B. Bloqueio das reações do ciclo de Krebs. Galera, esse processo está acontecendo na cadeia respiratória, então não tem nada relacionado ao ciclo de Krebs. C. Diminuição da produção de acetil-CoA. A acetil-CoA foi produzido através da transformação do piruvato lá na glicólise, quase chegando no ciclo de Krebs, então também não tem nada a ver. Inibição da glicólise também é lá no início, não tem nada a ver. E redução da produção de ATP, resultando em maior gasto de nutrientes celulares, perfeitinho. Porque à medida que eles evitarem fazerem com que essa protonação não passe pela ATP sintase, vai diminuir a produção de ATP, por mais que ainda hajam protonações, beleza? Então, letra E é a questão correta. Galera, assim finalizamos nossa aula. Se inscreva no canal, dê uma curtida, apertem o sininho de notificações, também compartilhem para os amigos caso gostem. Na descrição nós temos o link para o Aprendi Enem, como eu disse no início do vídeo. Para os que se interessarem, será bem interessante. E também, galera, qualquer dúvida, estarei aqui à disposição para respondê-los, tudo bem? Fiquem com Deus, até sábado que vem com mais 2 ou 3 questões de ciências biológicas do Enem e biodúvida para todos.